esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associado aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouviu a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: o que buscais? Umbral aqui entendido do pórtico, né? De entrada, né? Não, a gente joga, associa que o Cristo está no umbral, nada disso. Mas é mais uma passagem de Jesus que Emmanuel explica com muita propriedade. Quando ele caminhava e vendo as pessoas atrás dele, ele parou e disse, né, que buscais? E é uma pergunta a todos nós cristãos: o que nós temos buscado? Né? Será que nós estamos preocupados excessivamente com as coisas do mundo material? Será que não estamos dando atenção adequada à nossa espiritualidade, como espíritos mortais que somos, criados à imagem e semelhança de Deus? Então, uma reflexão para todos nós nessa manhã de domingo. E antes de passar a palavra para a Terezinha, lembrando a vocês, eu vou avisar de novo no final, né? Nós temos hoje um almoço, está sendo trabalhado lá em cima, equipe fantástica. Ontem nós saímos daqui quase 9 horas da noite, já deixando tudo quase pronto para hoje. E R$20, ainda tem poucos convites ali, R$20 o convite. É um combo, é uma marmitex, paella mineira, com direito a um doce, uma sobremesazinha, refrigerante caçulinha, para levar para casa, porque nós ainda estamos, né, evitando aglomerações, então não vai ter almoço presencial aqui. Mas só a partir de meio-dia, a equipe já avisou, para a gente, as pessoas que estão em casa aí nos assistindo, não precisa ter pressa de vir, só a partir de meio-dia que a gente vai começar a entregar, para dar tempo tranquilo de acabar tudo lá em cima. Lembrando a vocês que a gente sempre faz isso, nós estamos transmitindo ao vivo agora no Facebook, e amanhã a palestra está no YouTube. Todas as nossas palestras desde março de 2020 está no blog da EDAI. E quando por força do decreto nós fomos obrigados a fechar, em março, nós começamos a gravar internamente, com os oradores que se dispuseram a vir. Fizemos revezamento inicialmente com os dirigentes da casa, depois a partir de maio, os oradores de fora aceitaram vir em agosto de 2020, quando o prefeito anterior autorizou a abertura por 30%, então outra semana nós abrimos. Então a EDAC funciona desde agosto de 2020, as palestras presenciais às quartas, 19h30 e domingo, 9 horas da manhã, ok? Então vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, pedir a Ele que através dos nossos amigos espirituais nos prepare para o tema que a Terezinha vai nos trazer, fruto dos seus estudos, que seu mentor espiritual ampare também nesse momento. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós no seu manto carinhoso de mãe, de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, com essa prece, nós damos por aberto a palestra dessa manhã de domingo. Muita paz a todos. Terezinha, palavra sua. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Que a doce paz do Mestre Amigo possa estar conosco nesta manhã, nos abençoando, nos fortalecendo, e que as mensagens, colocadas, que a gente teve a oportunidade de ser convidado, de estudar, possa fortalecer a nossa vida, o nosso caminhar. Pois muito bem, o estudo nosso da manhã de hoje é o cego de Jericó na atualidade. Então é uma pergunta que a gente faria, mas aconteceu há tanto tempo, né? Da época de Jesus curou o cego, e por que agora nós falamos, depois de mais de 2000 anos, falando desta passagem, que é uma passagem importantíssima. E aí eu acrescentei a atualidade, porque ela tem tudo a ver com os dias de hoje, com os momentos de hoje. O comportamento do cego de Jericó é o nosso comportamento, às vezes, diariamente. Então vamos entender, vamos compreender por que
trazer esse tema nos dias de hoje. Então vamos lá. Bom, o cego de Jericó, na atualidade, os 3 evangelistas, eles registraram essa passagem. E com propriedade, com clareza, com objetividade muito grande. Mas eu preferi trabalhar com Marcos, por quê? Porque Marcos vai além um pouquinho, aí ele fala do nome do pai do cego de Jericó, que é o... Deixa eu ver se eu coloquei o nome dele aqui, que às vezes eu esqueço. Está mais na frente. Então, o Lucas, ele fala da passagem com clareza, Mateus também fala, e Mateus também registra aquela passagem dos 2 cegos, porque aqui tem alguns cegos. Tem o cego de Jericó, tem os 2 cegos, e tem aquele cego que Jesus, né, usou a saliva para curar aquele cego. Então, às vezes as pessoas falam, mas é o cego de Jericó, que cego é esse? Tem os 2 cegos que Jesus curou? Sim, todos eles registram isso. E como eu disse, eu preferi ficar com Marcos, porque Marcos vai um pouquinho além e me dá o nome do pai de Tadeu. Objetivo da cura do cego de Jericó. Qual é o grande objetivo, então, de falar disso? Que o cego de Jericó pediu a Jesus para ver. É tudo que ele queria. Ele poderia pedir outra coisa para Jesus. Ele poderia pedir uma casa, poderia pedir, outras coisas na sua vida. Um meio melhor de viver, um lugar para se alimentar. Mas não, ele simplesmente pediu a Jesus para ver. O que deve ser o nosso pedido também. A gente não pede isso, a gente pede tanta coisa para Jesus. A gente pede coisas materiais. Não há nada de errado, nem crítica nenhuma nesse sentido. A gente pede coisas bonitas, a gente pede saúde, a gente pede viagem, a gente pede um monte de coisa. Mas nós deixamos de pedir a Jesus para ver as nossas falhas, para ver o nosso dia a dia, para ver como está a nossa reencarnação, como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade que o Pai nos concedeu. Então a gente não pede isso. E esta passagem, ela mostra que nós devemos pedir isso a nosso Mestre Jesus. Que só assim, o que acontecerá conosco? Nós vamos alcançar o nosso aprimoramento, a nossa evolução, a nossa perfeição. A gente vai realmente caminhar espiritualmente. Aí a gente faz um parênteses, vamos falar dos cegos um pouquinho. Como eram tratados cegos antigamente, de desequilibrados? Tinha vários nomes, a gente até colocou alguns aqui, mas tinha mais. De pessoas deformadas, olha aí o preconceito naquela época. Isso há muito, né? Até bem antes de nosso Senhor Jesus Cristo. De pessoas deficientes, de pessoas doentes, de pessoas anormais. Então assim era considerado, era chamados os cegos. Bom, se os cegos eram assim considerados, então imagina o nosso Bartimeu, que é o nome do cego de Jericó. A situação dele era muito delicada e a gente vai saber por quê. Quando surgiu a deficiência visual, é um pouquinho de história, mas é interessante a gente saber. Na época das cruzadas, 300 soldados franceses tiveram seus olhos arrancados pelos muçulmanos. Olha que coisa séria, olha que coisa triste. E para o atendimento a esses soldados, Luís XIII, mais por volta do ano de 1260, fundou em Paris o Hospital de 15 Vics, francês, destinado exclusivamente à assistência das pessoas cegas. Então a gente observa aqui também que desde que o mundo é mundo, tem muitas pessoas fazendo bem. Apesar dos muçulmanos ter feito o que fez com esses soldados, mas tem outras preocupadas com o seu próximo, como nós temos na atualidade, não é? Foi então que a sociedade começou a perceber que as pessoas cegas e com baixa visão poderiam ser educadas e viver independentemente, porque até então não era. Como nós vimos lá, era considerado desequilibrados, débeis mentais, incapacitados e outras coisas mais. Mas Deus, esse Pai de amor e bondade, Ele
permitiu que pessoas se preocupassem com isso. Porque os cegos, realmente, eles dependiam para tudo. E eles precisavam ser independentes. E aí, nós vamos encontrar, né, o Louis Braille, que também ficou cego. Aí vamos saber um bocadinho só da história dele, que a gente pode ir lá no Google e buscar, né? Hoje nós temos essa maravilhosa tecnologia que o Pai nos concedeu e que nos permite saber tudo isso. No ano de 1812, ao brincar, como de costume, na oficina de seu pai, feriu o olho esquerdo e de uma maneira muito delicada, muito séria mesmo, não é? Ao tentar perfurar um pedaço de couro com um objeto pontiagudo, causando grave hemorragia. Então aí foi o caos. Mas os pais do Louis, eles já tinham uma outra cabeça nessa época. Eles achavam sim que mesmo ele ter ficado cego, depois dos tratamentos, depois das cirurgias, ele tinha que ser uma criatura, um menino independente, um jovem, um homem independente. E mandou ele estudar, né, da maneira que tinha condição e que dava. Eles queriam, esses pais, eles queriam o filho atualizado para a época. Começando mesmo a sua vida ativa, mesmo sem enxergar, mas independente. E foi o que eles fizeram. O Braille estudou no Instituto Nacional para a Juventude Cegas em Paris, os pais o mandaram para Paris, e em 1821 ele soube de um sistema de comunicação inventado pelo capitão Charles Garnier do exército francês, que usou o código dos pontos, olha lá, que usou o código dos pontos e dos traços no papel grosso que poderia ser sentido pelo toque. Isso é importante a gente saber, porque a gente não sabe da nossa vida, né, no futuro, as dificuldades, né? Hoje nós vivemos numa cidade que alguns comentam, né, muito poluída, né? A gente sabe que é muito poluída e muitas vezes traz algum encontro no nosso olhar, na nossa visão. É interessante a gente saber essas coisas. E eu achei que esse tema ele poderia trazer um pouquinho mais, não é, para nós. Vamos lá. O Braille é um sistema mundial de escrita, mundial, olha só que perfeito, que maravilha! E leitura tátil, utilizado por pessoas cegas ou com visão baixa também. É baseado em 63 símbolos, né, em relevo e representa letras, números e sinais de pontuação. Cada combinação é formada por 6 pontos, disposta em 2 colunas de 3. E aí a pessoa, a criatura que tem essa deficiência, né, elas conseguem. O Braille também foi criado nesse sistema de leitura para cegos, que recebeu o nome, né, dele mesmo. Ele nasceu em 1809, em janeiro, e desencarnou novo, né, também em janeiro, com 43 anos. Ele não teve reconhecimento, como sempre. As nossas grandes celebridades, né, de várias doenças, de várias vacinas, nenhum deles, meus irmãos, receberam, né, um cumprimento de agradecimento pelo trabalho feito pela sociedade, pela humanidade, pela comunidade. Então isso já era antigamente, essa falta de gratidão e de respeito, e continua até hoje, a gente sabe disso. Então ele não foi reconhecido, a não ser por alguns amigos. Então vamos lá. Somente 100 anos mais tarde, a história do garoto de 15 anos que inventou um sistema de 6 pontos em relevo expandia-se pelo mundo. Mas quando isso chegou no Brasil? Isso chegou no Brasil por volta de 1854. Um rapaz, deixa eu ver se eu coloquei o nome dele aqui. Olha só que interessante, a gente anotou. Hoje, é engraçado que hoje não, o mês de setembro justamente está fazendo 168 anos, agora dia 17 de setembro, que esse método veio para o Brasil, através, deixa eu ver se eu coloquei o nome dele, ele tem um nome, como um nome... Não é? Ele foi estudar fora, cego, os pais também mandaram ele estudar fora, principalmente em Paris, e ele então trouxe esse método para o nosso Brasil. E desde 1854 que nós temos o método Braille
onde as pessoas podem realmente conseguir a lei e fazer uma série de outras coisas. Olha, depois tira aqui. Ele recebeu, esse rapaz, o apoio, José Alves de Azevedo, era cego, e ele recebeu o apoio de Dom Pedro II. Olha que coisa interessante. Gente, isso em 1854. Então vamos lá. Aí, voltando para o nosso cego de Jericó. Como Jesus curou o cego de Jericó? Então está lá, na síntese do Novo Testamento, em outros livros também. Eu vou só pedir licença para ler o texto, para a gente ser fiel ao que o nosso nos escreveu. Então ele diz o seguinte assim: a cura do cego Bartimeu. Ao sair Jesus de Jericó, acompanhado dos discípulos e de grande multidão, estava sentado à beira da estrada um cego mendigo, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Por isso que eu fiquei com Marcos, porque Marcos me dá mais esse dado. Quando soube que passava Jesus, o Nazareno, começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos mandaram que ele se calasse. Essas frases é muito importante. Muitos mandaram que ele se calasse, mas o cego clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: vai lá chamá-los. Falou para os discípulos: vai lá, busca ele, chama ele. Chamaram-no dizendo: tenha ânimo, levante, ele te chama. Ele, Jesus, atirando para um lado a capa, ele estava vestindo uma capa. Essa capa tem um significado importantíssimo, inclusive para nós hoje, na atualidade. Essa capa, de um salto se levantou, olha só, de um salto rápido, e foi ter com Jesus. E Jesus então pergunta para ele: o que você quer? O que queres que eu te faça? O que queres? E ele responde: que eu vejo. Jesus não tocou em nada no Bartimeu, apenas disse: a tua fé te salvou. E no mesmo instante, Bartimeu recebeu a vista e foi seguindo pela estrada. Esse é o nosso texto. Então, buscando, o Livro dos Espíritos, buscando esse livro aqui, a gente só trouxe esses dois livrinhos, mas os livros estão anotados. Antologia Mediúnica de Natal. Por que a gente trabalhou esse livro? Esse livro, o Chico, na sua psicografia, ele traz para nós mais de 60 virtudes, qualidades de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que ele é o príncipe da paz, que ele é o rei dos astros, que ele é o meigo nazareno, que ele é amor e bondade, por aí vai. Então a gente trabalhou um pouquinho isso. Então vamos lá. Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade bonita, tranquila, É uma cidade muito antiga, antes de Jesus, foi criada, antes de Jesus, fundada, melhor dizendo, antes de Jesus. Era uma cidade, que significa perfume, de uma fragrância, então era muito gostoso estar em Jericó. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na Bíblia, e aí a gente vê como é interessante, como essa cidade foi interessante, como ela foi interessante, Bom, por que Jesus estava sempre em Jericó, gente? Mania de Jesus estar sempre em Jericó. Primeiro, tinha amigos fiéis. Aí a gente lembra do próprio Zaqueu, daquela passagem. A gente lembra do encontro dele na casa, ou melhor, não encontro, visitando Marta e Maria e Lázaro, a família de Lázaro. E outras passagens maravilhosas. Do bom samaritano. Então a gente tem várias passagens de Jesus em Jericó, e Jesus amava essa cidade, apesar de tudo. E tinha amigos, muito amigos, e Jesus tinha paz, ficava calmo, sereno em Jericó. Jericó é uma cidade antiga, como a gente falou, situada na Palestina, às margens do Rio Jordão. O nome de Jericó significa perfume, como nós comentamos. A cidade que era perfumada, mas Josué derrubou, acabou com a cidade.
Herodes veio e reconstruiu. E ali ele colocou tudo de bom e a cidade ficou mais bela, mais bonita. Falam que a calçada era uma beleza, era uma coisa muito bela, que dava prazer estar em Jericó, até mesmo pelas calçadas. E sem falar das lojas, né? E de tudo que lá tinha. Lá tinha de tudo. É como se fosse, né? Vamos dizer assim, lá fora, como se fosse o Japão, aqui em São Paulo, não é? Então tinha de tudo, era um lugar realmente muito bom. No ano de 2015 ou 2016, mais ou menos, quem conheceu o senhor Alberto Flores, o engenheiro Alberto Flores, o sonho dele, ele já estava com 80 e poucos anos, o sonho dele era conhecer o Rio Jordão, Jericó, né? Jerusalém, Belém, e ele foi até lá. E quando ele retornou, o Luiz convidou ele para falar, fazer uma palestra no domingo e falar o que ele viu, né? O que ele mais gostou, como era, se tinha alguns traços da época de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele, como tinha notado, né, muito detalhista, então ele falou muita coisa, mas ele ficou muito decepcionado, porque lá hoje é tudo triste, o clima lá é horrível. Ele falando, meus irmãos, eu fiquei muito decepcionado. E a cidade, né, hoje está reduzida a ruínas. Do passado, pouco coisa restou. Então, não tinha nada. Então ele falou, o próprio Rio Jordão é cheio de lixo. Né? O Rio Jordão onde Jesus foi batizado. Imagina vocês. E aí seu Flores deu esse depoimento para nós e ficou assim, muito decepcionado, muito triste. O perfil do cego de Jericó e qual era o seu desejo? Amélia Rodrigues, também no livro Pelos Caminhos de Jesus, né? Ela então narra, ela registra para nós muito bem o perfil. Como era o cego de Jericó? Bartimeu, filho de Timeu, ele não conhecia o sol, a lua, não conhecia nada. Era realmente cego. Não tinha visto nunca, né, o rosto dos seus pais, nada. Mas era filho de Deus, a caridade, mas ele queria ver, né? Ele realmente pedia esmola em Jericó, ele vivia disso, não tinha como trabalhar. E as pessoas, olha o preconceito aí, olha a sociedade, e esse preconceito vem até hoje. Olha só, nós vivendo aí um tempo de preconceito seríssimo, meus irmãos. Em todos os sentidos nós vamos encontrar o preconceito no nosso dia a dia, às vezes até conosco mesmo, não é verdade? Então, Bartimeu não estava isento disso. Aí, como coloca o Chico, numa antologia mediúnica do Natal, ele fala, Jesus, nosso irmão mais velho, é o príncipe da paz, modelo mais perfeito a ser imitado, que veio à Terra trazer o seu evangelho e que é para nós um roteiro de luz. E o é. Então a gente encontra Kardec mais uma vez muito feliz na sua colocação, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele fala da importância de Jesus, que é o guia modelo do qual nós devemos seguir. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João registrou isso, sinalizou para nós. Se nós temos uma proposta, principalmente nós espíritas, de seguir o Evangelho, de procurar na medida do possível vivenciar o Evangelho, Terezinha, porque não é fácil? Não, evidentemente que não é. Para ninguém carregar a cruz que Jesus carregou, nós ainda não temos essa capacidade, mas precisamos carregar a nossa. Com fé, com perseverança, com clareza, acreditando realmente que através dessa serenidade, dessa paciência, dessa resignação e equilíbrio, a gente vai chegar ao nosso aprimoramento, não é? A presença de Jesus atraía multidões que o acompanhavam e atrai até hoje. Quando a gente vai falar de Jesus, eu tenho mais facilidade em falar dos temas do Evangelho. Como a gente não tem cultura científica nenhuma para falar dos temas científicos, então eu tenho um pouco de dificuldade. Então eu até evito, porque a gente não tem muita facilidade. Mas os temas do Evangelho eu gosto e procuro ficar atenta no que é possível. E então, meus irmãos,
Quando Bartimeu, ouvindo o barulho da multidão, ele perguntou, como a gente pergunta, qualquer multidão, qualquer tumulto, qualquer barulho, somente aqui em Volta Redonda, né, que é um lugarzinho de barulho, eu moro na Terrada, vocês não sabem o barulho que eu, né, enfrento, mas de paz, eu gosto desse barulho, eu não sou pessoa que reclama do barulho, eu gosto. Então, as pessoas, né, ele perguntou, ele estava ali sentado, pedindo auxílio, né, sendo criticado, sendo discriminado, mas ele ouviu aquele barulho, aquele tumulto, aquelas conversas, não é? E ele, Bartimeu, como ele tinha amizade com Zaqueu, e Zaqueu sempre quando tinha oportunidade de estar e de encontrar com Bartimeu, Zaqueu ajudava Bartimeu. E ele já tinha ouvido falar no mestre Nazareno. Ele já tinha ouvido falar. E ele ficou atento, aquele tumulto, alguém falando, né, alguma coisa nesse sentido. Ele aproveitou, né? Informaram para ele que era Jesus, e aí ele começou a gritar: Jesus, Jesus de Nazaré, filho de Davi, que ia clamar, tenha misericórdia de mim, me ajuda, enfim, ele começou a gritar. Os gritos de Bartimeu chamando por Jesus causou preconceito. Por quê? As pessoas mandaram ele calar, coisa feia, você gritando Jesus. Onde você viu? É muito feio. Você não deve fazer isso. E aí, Bartimeu gritou mais alto. Gente, esse gritar mais alto significa perseverança. Significa você não dar atenção para as críticas, para os preconceitos e ter muito cuidado em criticar. Nós precisamos ter essa atenção, principalmente nós espíritas. E ele continuou a gritar, a gritar, a gritar. Ou seja, Bartimeu estava indo de encontro ao que ele mais desejava, que muitas das vezes nós desanimamos. Às vezes a gente tem um ideal, quer alguma coisa, se a gente acha que não tem condição, acha que não tem capacidade, não, vamos à luta, vamos buscar, vamos insistir, vamos esgotar a nossa última, né? Nossa última vontade, nosso último desejo, nossa última intenção, nosso último esforço. E Bartimeu, ele estava lutando, ou seja, determinação. Ele queria fazer para a sua vida, ali naquele momento, um projeto de vida. Olha que coisa interessante. E ele não deu atenção. Bartimeu reconheceu a messianismo, deve ser um oi ele aqui, de Jesus pelo uso do título, filho de Davi. Por que Bartimeu sabia tudo isso? Porque ele tinha contato com Zaqueu, que já tinha acontecido aquela passagem de Zaqueu com o próprio Jesus. É uma passagem interessante, que a minha palestra está marcada para dezembro, e a gente vai mudar o dia, mas tudo bem. E aí a gente fala muito de Zaqueu, que é um prazer muito falar sobre ele. Mendigo cego, ao clamar Jesus de filho de Davi, estava reconhecendo como o Messias e que era o Salvador esperado. Tudo era a conversa dele com o amigo Zaqueu. Reconheceu também a sua situação miserável e tinha humildade. Outra coisa, muitas das vezes nós não temos humildade em pedir. Primeiro porque a gente acha que Deus, nosso Pai de amor e bondade, Ele sabe que nós precisamos, Ele sabe que nós queremos, Ele sabe que nós sentimos. Então, nós achamos que Ele tem que nos dar aquilo que nós precisamos. Errado. O próprio Jesus, governador espiritual deste planeta. Mas nós, buscando calçar a sandália da humildade, sendo humilde mesmo, pedir, até para colocar, se possível, o joelho no chão e rogar a Jesus, rogar a Deus assistência, amparo, proteção e aquilo que nós mais almejamos. Então isso significa humildade. Enquanto muita gente não aceitava Jesus como Salvador, e a gente vê isso até hoje. Isso não é lá não, isso é hoje. Por isso que o tema tem essa palavra atualidade. Bartimeu, o perfil ainda de Bartimeu era possuidor de uma fé vibrante. Outra coisa importante, nós temos essa fé vibrante. Muitas das vezes nós temos uma fé vacilante. Que a gente pede uma coisa, a gente ora, a gente vai na casa espírita, a gente recebe o passe magnético, a gente passa para o atendimento fraterno e a gente não consegue alcançar aquilo que nós mais desejamos. Mas a pergunta é, por que não? Não merecemos,
não é hora, talvez aquilo vai acontecer mais tarde, talvez aquilo vai nos prejudicar, ou talvez aquilo só vai acontecer numa próxima encarnação. Então nós espíritas temos que aprender a ler a nossa vida, ter um diagnóstico perfeito de nossa estadia aqui. Isso é importante. Como silenciador, perder a única oportunidade de libertar. Quantas oportunidades nós perdemos de galgar a nossa evolução? Quantas? E muitas. Para quantos trabalhos? Vamos falar de nós espíritas. Muitas das vezes nós somos convidados para fazer algum trabalho na casa espírita. Ah, não posso, não tenho condição, eu estudo, eu trabalho, eu tenho filho, eu sou dona de casa. Então a gente tem sempre uma desculpinha e deixa o trabalho para uma outra época. A gente volta nessa fala. Mandaram no calar, mas Bartimeu gritou mais alto. Projeto de vida, né? Determinação. O mestre pediu que o chamasse. E eles disseram, Jesus te chama. O mestre pediu que o chamasse. Mas por que Jesus não foi lá? Jesus sabia que ele era cego. Jesus tinha que ir lá. Mas Jesus não foi. Pediu para que eles fossem lá e buscassem o cego e trouxessem. É o chamamento que Jesus faz a cada um de nós. Como Jesus nos chama para o trabalho, para a casa espírita, para fazer a caridade, para distribuir o leite. Hoje eu vi que o Lindolfo, coitado, hoje estava quase sem ninguém, eu acho que ele não conseguiu ninguém para auxiliar ele, para atender os nossos irmãos, né, carentes, moradores de rua. Gente, olha, Volta Redonda é o lugar que tem mais casa espírita. É um dos lugares onde tem muito espírita. E pelo que eu senti, até olhando nos últimos detalhes, Lindolfo, não sei se ele conseguiu alguém. Como ele ia fazer hoje? Porque todas as pessoas que colaboram com ele estavam ocupadas. Então, é um chamamento. Não deixa de ser um chamamento. E a gente sempre está assim, tentando desculpa. E Jesus chamando, e Jesus convidando. E Jesus nos convida muitas vezes. Esse chamamento vem através de uma página de livro, vem através de uma conversa, seja no ponto, na rua, no banco, no supermercado, em algum lugar. É um chamamento. De uma palestra, mas eu não vou no centro hoje. Eu vou ouvir a Terezinha, ela tem um jeito de fazer palestra diferente, enjoada, desagradável. Esse tema eu já conheço, vou lá, não. Mas nós, eu falo muito isso lá na minha casa, mas nós devemos ir. Porque às vezes uma palavra, né, que a pessoa fala vai ser importante para o nosso dia a dia, vai nos auxiliar. A gente não acredita, mas nós vamos realmente ser beneficiados. Então são chamamentos que Jesus faz através até da própria criatura. Quantas criaturas encontram e te falam alguma coisa e te diz alguma coisa que na hora você não conecta, não computa, mas depois você vai assimilando aquela fala daquela pessoa. Então são chamamentos de Jesus e outros e outros e outros. Mas permanecemos surdos, achando-nos incompetentes, novos, velhos, doentes, inventando uma porção de desculpas. Vem a morte, aí começamos a reclamar. Aí chegamos lá na espiritualidade e questionamos: por que eu estou aqui? Aqui não é meu lugar, porque eu fui bom, fui isso, fui um chefe de família, trabalhei, não sei o quê. É mesmo? Nos livros de André Luiz tem lá essas perguntas: por que eu estou aqui? Eu fui fulano, fui Beltrano, fiz isso, fiz aquilo, não é mesmo? Fez mesmo? Nós atendemos ao chamado de Jesus quando éramos jovens. Jovem tem que ir para a balada, jovem tem que estudar, jovem tem que fazer faculdade. Deixa depois que eu me formar. Depois que eu me formar, vem o casamento. Depois do casamento, vem os filhos. Depois dos filhos, vem as construções de casa, de cuidar de neto e outras coisas mais. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar na casa espírita, eu vou me dedicar ao meu trabalho. Aí vem a morte, aí vem a desencarnação. Não podemos dividir o nosso tempo? Nós espíritas temos que trabalhar o nosso tempo. A gente acostuma ouvir dizer que tem espírito que fala: poxa, o dia poderia ter mais de 24 horas. E é verdade, para a gente dar conta de tantas coisas que a gente tem que fazer. E lá no livro Cartas e Crônicas, uma psicografia do Chico, intitulada Obsessão Pacífica, é mais ou menos isso que eu falei. Então tinha um jovem, né, um garoto que nasceu no lar espírita,
que frequentou a escola de evangelho, sim, os pais levavam, que é um dever, uma obrigação. A mocidade não trabalhava, dependia da comida, da roupa do pai, mocidade. Mas depois da mocidade, faculdade, namoro, outras coisas, não quis mais ir. Mas ele ouvia sempre uma vozinha, obsessão pacífica, dizendo: não vai não, você é jovem, você está na faculdade, né? Você tem que estudar. Terminou a faculdade, você tem que fazer mestrado. Agora você tem que casar, você tem que cuidar dos filhos. Olha aí, né? Os filhos crescerem, casar, cada um na sua casa. Aí você vai para a casa espírita. Não ouve seus pais, não atende. Eles estão equivocados. Você tem que curtir a vida, você tem que viver. E ele ouviu tudo isso, que é uma obsessão pacífica que o Chico nos relata. E aí, quando ele realmente realizou tudo, ele veio a desencarnar. Isso acontece com muitos de nós, né? Sempre dizendo que não temos condição. Bartimeu, quando eles vão lá e buscam Bartimeu, o que Bartimeu faz? Desfaz a capa, ele joga a capa, né? Bartimeu lança a capa fora de si, levanta imediatamente e vai ao encontro de Jesus. Lembra quando Zaqueu desce da árvore? Quando Jesus fala: Zaqueu, desça, porque eu vou estar na sua casa hoje, né? Vou pousar na sua casa hoje, vou fazer uma visita na sua casa. E Zaqueu desce daquela árvore do sicômoro como se fosse um fruto maduro. Assim mesmo acontece com Bartimeu. Ele imediatamente joga a capa e levanta para ir ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa essa capa? E aí nós vamos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição número 98, que Emmanuel, ele dá assim, detalhes da importância dessa capa para nós nos dias de hoje. A capa significa também que devemos deixar a máscara, o passado, para ir ao encontro do Mestre Jesus, como fez Bartimeu. Então, muitas das vezes nós viemos do passado, a gente fica: não faço isso porque meu passado, no passado aconteceu isso, fulano ficou sem falar comigo, eu briguei com Beltrano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você fez ontem, não olha para trás, faz as pazes, né, com o seu passado e segue em frente, como a mulher adulta. O que a mulher adulta fez? Ela seguiu em frente depois daquela falha, daquele erro que ela cometeu. Imagina se ela ficasse parada. E também está no livro, a Joana, a Amélia Rodrigues também fala isso. Então, a gente não tem que ficar lembrando o passado, que fizemos, que deixamos de fazer. Nós fizemos ontem, mas hoje vamos fazer diferente. Significa também tudo que nos impede de fazer o bem. Significa tudo que nos atrapalha a servir a Jesus. Tudo. Então, essa capa, quando Bartimeu joga essa capa para lá, ele sai da zona de conforto. Por que ele sai da zona de conforto? Porque essa capa significava uma coisa muito importante, que ele tinha, né, do império, a sopa, todos os dias, aqueles mendigos, aquelas pessoas que viviam pedindo esmola, que não podiam participar, entrar na sociedade, na vida em si, não é? Na cidade, eles recebiam uma sopa do império, todo dia. E quando ele joga a capa, desfaz dessa capa, tira essa capa, ele está saindo da zona de conforto. Não vai mais receber a sopa. Ele nem sabia se ele ia enxergar, mas ele faz isso. Então, olha que determinação, olha que projeto de vida, olha que sensibilidade, olha que perseverança e que fé também, porque foi a fé, não é? E isso é importante para nós. Muitas vezes a gente fica. E Jesus, então, meus irmãos, não foi até Bartimeu, mandou chamá-lo, ensinando-nos que devemos movimentar para ir a ele. Aí a gente também lembra de uma colocação que muitas das vezes nós que somos espíritas, que temos tarefas na casa espírita, que temos compromissos, às vezes vamos à casa espírita 2, 3 vezes na semana, pelos compromissos que temos. Muitas das vezes as pessoas, às vezes até conhecidas, às vezes até familiar, falam: você vai no centro hoje? É meu nome lá. Coloca meu nome lá. Tem como você fazer uma vibração para mim? Depende. Por que, meu irmão, você não vai? Olha o chamamento. Olha Jesus chamando. Mas por que não vai? Por que não se movimenta para ir até Jesus? Para ouvir as mensagens de Jesus. E o Evangelho é um roteiro de luz. Por que não?
É o último capítulo da novela, eu estou cansada, tem um churrasco, eu não posso ir, hoje eu quero ficar em casa. Então, não vou botar nome de ninguém lá não. Colocar o nome de quem está internado, de quem está entubado, de quem está na UTI, de quem está numa cama, de quem realmente, né, um paraplégico, uma pessoa assim, a gente realmente, apesar que hoje nem a gente vê pelo meu irmão Manuel, não é? Então, dia 18 ele vai fazer palestra na minha casa. Então, tá aí trabalhando com toda aquela, né, um dia tá bem, um dia tá mais ou menos, um dia tá difícil, um dia tá complicado, mas está na luta. Então, é um exemplo nesse sentido. Ele vai ao encontro de Jesus o tempo todo, e é isso que nós precisamos ver. Às vezes é uma dor de cabeça, é uma cólica, é alguma coisa, é chuva, agora é o frio, né? Foi a pandemia, que a pandemia, parentes, lógico, a gente tinha que respeitar. Quanto a isso, não caso a menor dúvida. Mas, como disse o Robinson, o trabalho não parou. Na minha casa também não. Nós continuamos lá. Uma reunião mediúnica só com os diretores, né? A turminha que realmente no dia 2 e 3 fizeram reunião mediúnica. Então, meus irmãos, é a fé, é a perseverança, é a determinação. Então, vamos lá. E aí Jesus não pergunta, Bartimeu, ô Bartimeu, o que você quer? O que queres que eu te faça? Eu vejo. Como eu disse, ele podia pedir outras coisas. Quantas coisas nós pedimos? Mas ele pediu só para ver. E que deve ser o nosso pedido também. Jesus disse a Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e passou a seguir Jesus, o Nazareno. E conta a Amélia Rodrigues que Bartimeu seguiu Jesus até a cruz. Entristeceu muito vendo o mestre no madeiro e começou, né, viveu para vivenciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa meta. Não é verdade? Que é o nosso objetivo também. Como operava as curas de Jesus? Nosso Senhor Jesus Cristo possui um poder curativo imenso. E aí João registra para nós que Jesus certa vez falou, olha, vocês, discípulos, apóstolos, vocês, multidão, podem fazer o que eu faço, poderão fazer o que eu faço, e um pouco mais. Então, meus irmãos, com certeza, no futuro, nós poderemos fazer muitas coisas. Nós já podemos, né? Nós podemos aplicar o passe magnético em nós mesmos e nas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, mas eu não sou médium, eu não trabalho na reunião mediúnica, não, mas nós podemos. Evidentemente que nós podemos. Então, como? Vamos, né? Quando que nós podemos nos curar, né? Amenizar as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas inquietações? Muitas vezes no banho. A água que cai não deixa de estar fluidificada quando nós oramos debaixo do chuveiro para que ela possa nos beneficiar. E a um filho, a um irmão, mesmo não estando nos trabalhos mediúnicos, fazendo o Pai Nosso. Chamando Jesus, chamando o seu mentor espiritual para auxiliar que aquela sua vibração carinhosa possa beneficiar aquele seu filho, aquele seu irmão, aquele seu conhecido, aquele acidente que está acontecendo diante dos teus olhos. Muito nós podemos fazer já. Agora imagina, à medida que nós formos estudando, buscando vivenciar o Evangelho de Jesus, o que nós não podemos fazer? Porque nós temos magnetismo, todos nós precisamos explorar as nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos potenciais. Porque Jesus sabe que nós temos, e Ele conhece o potencial de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui. E Ele conhecia de Bartimeu. Tanto é que Ele sabia o nome de Bartimeu. Ele falou, Bartimeu, o que queres que eu te faça? Como Jesus sabia o nome de Bartimeu? Você sabia o nome de Bartimeu, sabe o nosso. De cada um de nós. Não é? Então vamos lá. Seu magnetismo, que nós temos também, e o seu amor atuava diretamente, a todo momento, a todo instante, sobre os núcleos das células enfermas, modificando-as e curando-as imediatamente. Sobre as células dos ossos, como era a cura de aleijados, da pele e outras. Eu conheci um médico que curava através, né? Que curava o osso quebrado. Jesus não precisava tocar, só pelo olhar. No Bartimeu ele não tocou, mas nos dois cegos,
no cego de Solué, ele usou a saliva. Né? Então, cada caso era um caso. O mestre curava até mesmo quando as pessoas tocavam a sua túnica, que foi o caso da mulher hemorroísa. Né? E por que essa túnica, só no tocar, ela ficou curada? No livro Ao Encontro do Mestre, Pedro Camargo, ele fala que essa túnica de Jesus, só no tocar, a gente tocar, ela realmente transmitia cura, a gente ficava curado, porque ela não tinha costura. Era uma túnica onde ele colocava, por isso que se chama túnica inconfundível. Está lá no livro Ao Encontro do Mestre, os irmãos vão encontrar essa colocação lá. A cura do cego Bartimeu acontece no último ano do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deixa uma sensação de que seria naquela, né? Seria o finalzinho, aquela seria uma das últimas curas que Jesus realizaria. Jesus identificava e identifica todos nós. É considerado o pastor das ovelhas. Jesus, em todas as circunstâncias, eu estou olhando a hora, viu, gente? Esse relógio está certinho? Fala para mim a hora direitinho aí. Eu estou meio perdida. Hein? Faltam 8. Jesus, em todas as circunstâncias, demonstrando amor incondicional pela humanidade e como vivenciar suas pegadas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como eu disse, está no livro Antologia Mediúnica de Natal. Vale a pena a gente buscar esse livro. Cegueira. Nós ainda, essa palavra ainda é importante, eu devia ter grifado, temos cegueiras. Nós temos a cegueira temporária, o próprio nome já diz, como expiação, não eterna. Isso é importante a gente gravar. Ao longo do nosso caminho encontraremos a luz, Deus é Pai, bom e justo. Então é a cegueira temporária. Naquele momento você não quer entender, não quer compreender, não quer participar, não quer nada. Mas depois você fica, né, calmo, busca vivenciar o germe da paciência. Aí você vai analisando, e aí essa cegueira, ela realmente, né, ela finaliza, ela acaba, e aí você enxerga um outro horizonte. A cegueira moral e espiritual. Essa é mais delicada, é mais difícil, é mais grave do que todas. Ela significa a nossa reforma íntima, na prática, no dia a dia, porque a gente fala reforma íntima, eu vou galgar minha reforma íntima, eu sei que é difícil, a minha mudança, a minha transformação, mas na prática, no dia a dia, fazendo o bem, vivenciando a ciência do bem. É a maior e a mais grave de todas, a alma rebelde, ingrata e insatisfeita. E é isso que nós precisamos trabalhar em nós. Sermos gratos a tudo e a todos e a todo momento em qualquer lugar. Perder essa insatisfação. Só o fato de estarmos reencarnados, de termos recebido essa bênção do Pai, de estarmos aqui, gente, é um privilégio. Né? E o que é mais importante, estarmos, né, estudando, buscando entender todo o mecanismo dessa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. Isso não quer dizer que somos melhores do que ninguém, mas já temos um desejo grandioso de modificar, de buscar nossa reforma íntima na prática, no dia a dia. A cegueira não é suportada, existe uma cegueira também que não é suportada com paciência. Tem que buscar, vivenciar a paciência. Lembra da paciência de Jó? É essa paciência que nós precisamos exercitar. É a hora. E a paciência nos traz cura. Exercitar a paciência, essa grande virtude de nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou, nos traz saúde, nos traz equilíbrio, nos traz felicidade, nos traz paz. Precisamos buscar. Pode contar com a ajuda dos benfeitores. Os fluidos magnéticos podem cessar a cegueira. O homem tem que buscar a sua transformação. Então a gente busca, a gente bate na porta, né? Buscar mesmo, tudo que nós já falamos, né? É uma boa leitura, é uma palestra, voltar a ler os romances de Emmanuel, né? Renúncia, Paulo Estevo, que, né? Cada um de nós já lemos aí 3, 4 vezes, leia a 10ª, que é importantíssimo, Ave Cristo, que é nosso livro de cabeceira, lê o livro Boa Nova novamente, se a gente fica em dúvida, e aí a gente vai realmente buscando a nossa transformação.
Devemos rogar a Jesus para abrir os nossos olhos, porque ainda somos cegos de inteligência e de coração. Por que nós devemos pedir tudo isso a Jesus? Porque Ele é o polo magnético de nossas almas e representa a nossa meta, que é a perfeição. Essa é uma das únicas fatalidades que existe para nós espírita. O nascimento, né? A morte e a perfeição. Muito importante a gente lembrar disso. Aí a gente lembra da cegueira de Paulo, né, no caminho de Damasco, que deveríamos fazer como Saulo, que ao defrontar com o Cristo, nada pediu, mas simplesmente se pôs à disposição dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? Nós fazemos essa pergunta para Jesus. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Do meu dia a dia, da minha vida, dos meus pensamentos, da minha fala, das minhas palavras. O que queres? E com toda certeza Ele vai nos responder. Através de uma página, através de uma palestra, através de uma criatura, não é? Através de um desdobramento, através de um cochilo, por que não? Através de um sonho. Porque vamos todos nós, a espiritualidade, a trabalho, muitas das vezes. Então, realmente, nós vamos ter resposta. Como acabar com a nossa cegueira? Recobrando a nossa visão moral. A bondade divina nos concedeu 2 olhos para vermos, e Bartimeu não tinha nenhum, não é verdade? Sendo um homem de bem, despindo do homem velho e buscando um homem novo. Não olhar para trás com o nosso passado. Esquece o nosso passado, esquece tudo. Vamos olhar para frente. Eu errei ontem, tropecei 3 vezes ontem no mesmo lugar, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou tropeçar, vou ficar firme, não é? E aí a gente vai despindo aí desse homem velho com toda a nossa perseverança e com a nossa determinação. O que representa a passagem da cura do cego de Jericó para nós? Representa a fé e a determinação do cego, e deve-se à nossa conduta sempre, em todos os momentos. Aí Santo Agostinho fala uma coisa muito importante para nós sobre a fé. Ele diz que a fé é o remédio para os nossos sofrimentos. Por quê? Você tendo fé, você fala: isso vai passar, amanhã será outro dia, o sol vai brilhar, né? Tudo pode mudar, mas tem que ter fé. E Paulo, aos Hebreus, ele manda uma carta dizendo assim: fé, vocês precisam ter fé, porque fé é a certeza das coisas que estão por vir. Olha que colocação belíssima de Paulo para todos nós na manhã de hoje. Temos que ter certeza. E vamos concluindo, meus irmãos. Atualmente, a passagem da cura do cego de Jericó simboliza que Bartimeu clamou Jesus, nós devemos clamar também, recebeu muitas críticas, nós também recebemos. Tem gente que às vezes fala assim: mas você foi no centro hoje, você vai hoje de novo? Às vezes gente de casa, da casa, mas você foi no centro ontem, anteontem, mas você tem que ir hoje de novo? Olha só, recebemos crítica. E se a gente não tiver firme, a gente fica: é mesmo, né? Eu fui anteontem, fui ontem, hoje eu não vou não, estou um pouco cansado. Não, vai hoje, você tem compromisso, principalmente se tiver alguma atividade na casa espírita, porque a espiritualidade está lá te esperando, principalmente se for os médios. Aquele médio já está com a sua programação, com o seu trabalho determinado. Perseverança, determinação. Jesus ouviu, mas não foi até ele e pediu para buscá-lo. Bartimeu atendeu imediatamente o chamado, desfazendo sua capa, perguntando, né? Jesus perguntou para ele, e ele queria ver, e Jesus afirma para ele: ó, a tua fé te salvou. O cego de Jericó simboliza o mundo de ontem, o qual ocorre nos momentos atuais, nos dias de hoje. Estamos dominados pela cegueira interior pelas verdades espirituais. É preciso lembrar que a jornada terrena é repleta de desafios. Não é fácil estar aqui reencarnado. Tem muitos desafios. Jesus faz referência à fé como veículo de cura para todos nós. Quantos de nós estamos distraídos para as verdades do Mestre? Não distrai, né? Fica envolvido com outras coisas. Muitos iluminados pela ciência, pela tecnologia, com arsenais de filosofia e de beleza, você se envolve e esquece o próprio Jesus. Vem, mas somos cegos para seguir o Evangelho de Jesus. A gente enxerga, mas não identificamos que o piso do Mestre é armagaçado.
argamassa. E as suas bordas são construídas para o perdão e para a caridade, conduzindo-nos à paz. O cego não aceitou ficar calado, mostrando-nos que nós não devemos desanimar, nem nos acomodar, jamais, momento nenhum, situação nenhuma. Quantas vezes Jesus nos chama? Né? Muitas vezes. Nós já falamos, Bartimeu podia pedir outra coisa, mas pediu para ver. Nós devemos pautar a nossa vida em Jesus, como ele fez. Seguiu Jesus até o madeiro e depois também, não é? Que as atitudes de Bartimeu devem ser as nossas, projeto de vida, nós devemos nos projetar, né? Está findando aí praticamente, nós já estamos aí no segundo semestre. Daqui a pouco estamos em 2023. Qual é a nossa meta? Qual é a nossa programação? Qual é o nosso objetivo para 2023? Temos que começar a trabalhar isso. Todos nós temos um magnetismo, como eu disse. Não é o fulano, é o Beltrano. Fulano tem isso, você é um bom médico, você faz uma excelente palestra, Beltrano. Cada um de nós fazemos de acordo com a nossa maturidade espiritual. E à medida que a gente vai estudando, vai nos envolvendo cada vez mais com essa abençoada doutrina, nós também vamos ficar mais claros, mais objetivos e passar realmente as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira cristalina, que podemos realizar os seus feitos. Meus irmãos, finalizando, então aqui a gente tem um conceito de preconceito, nós temos um conceito de preconceito, mas olha só, falta de interesse pelas coisas espirituais, precisamos buscar. Bartimeu fez uma escolha em estar com Jesus de Nazaré. Jesus tem misericórdia de mim e tem misericórdia de todos nós, basta chamar, basta buscar, basta ter humildade e pedir. Bartimeu recebeu muitas críticas, mas não deu atenção, seguiu em frente. É o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, porque se o próprio Jesus foi criticado e caluniado, trazendo para os nossos dias de hoje o nosso estilo, imagina nós. E ainda temos, né, uma gota enorme de imperfeição. O cego de Jericó clamou mais alto. E esses baluartes, né, essas celebridades da doutrina espírita, não ouviu nenhuma crítica, seguiu em frente, vivenciando o Evangelho de Jesus, atendeu ao chamado do Mestre. Hoje tem muitas pessoas que não querem ouvir nem saber das coisas espirituais, ainda apegado às coisas materiais. Tem. Que possamos, meus irmãos, enxergar nossas incertezas e termos fé. Que possamos enxergar nossos defeitos e discipliná-los. Que possamos enxergar as nossas vaidades e evitá-las. Tudo isso nós precisamos ver. Que possamos enxergar nossos vícios e corrigi-los. Quando conseguirmos perceber os nossos defeitos e decidirmos mudar, significa aí a nossa evolução e a nossa reforma íntima. Nós, espíritas, não somos melhores, não somos diferentes, não somos superiores, somos nada. Muito pelo contrário, mas já sentimos uma necessidade enorme de mudar e de buscar a nossa mudança, a nossa transformação. E se Jesus aparecesse aqui agora, hoje, para nós, e nos perguntasse: o que queres que eu faça para você? O que nós pediríamos a Jesus? Fica essa pergunta aí para nós, né? Que a doce paz de Jesus possa nos ajudar a enxergar e vivenciar o seu evangelho de amor. Obrigada aí, meus irmãos, pela presença, pela sintonia. Agradeço a direção da casa pelo convite. Que a nossa Mãe Santíssima possa nos abençoar e que de retorno aos nossos lares possamos levar as claridades do evangelho e vivenciá-lo na medida do possível. Muita paz a todos e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos a Terezinha, né? Palestra muito edificante, muito elucidativa de um tema de real importância. A gente quer dar alguns avisos aqui rapidinho. Primeiro, que a Prefeitura soltou uma nota técnica de Secretaria de Saúde, número 21, agora dia 9 de setembro, recomendando que ainda se continue a utilizar a máscara, né? Em ambientes fechados, pessoas que têm comorbidade, né? Então é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade. Então aqui na EDAC a gente recomenda que a gente continue utilizando aí até novas diretrizes da área de saúde, ok? E
Lembrando então que depois da palestra tem o passe, aqueles que tiverem necessidade aguardem no salão, e que hoje é o nosso almoço, né? Foi divulgado no início, está sendo divulgado aí há mais de mês, R$20, tem poucos convites ainda à venda ali, é um combo, marmitex, vai ser levado, não se pode comer aqui, porque nós estamos evitando exatamente aglomerações, é paella mineira, é um arroz com vários ingredientes, né? Da culinária mineira, com direito a uma sobremesa e um refrigerantezinho. Mas o pessoal da cozinha me pediu para reafirmar a partir de meio-dia, né? Então o pessoal de casa aí que está assistindo também, não precisa ter pressa, porque meio-dia eles fazem a prece lá, né? Agradecendo ao alimento, tudo, e depois começam a servir. Então isso já é programado na casa ao longo de muitos anos, meio-dia é a hora da oração, e aí depois eles começam a servir os marmitex. Não vai ser preciso subir, vão aguardar aqui embaixo, aí eles vão trazendo de acordo com a quantidade que vocês, de convite que vocês encomendar, ok? Então tranquilo, sem pressa, que tudo vai se ajeitar. É óbvio que a gente acha que aqueles que não puderem esperar, a gente até entende, né? Porque realmente às vezes até meio-dia é um pouco complicado, mas fiquem bem à vontade com relação a isso. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando que quarta-feira que vem, às 19h30, horário habitual, o tema é Em Defesa da Vida, com Luiz Feijolo, lá do Centro Espírita Caminho da Luz. Ok? Agradecemos a presença de todos vocês aqui no salão, de vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo no Facebook, pelas mídias sociais, e vamos encerrar essa primeira parte agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que abençoe a nossa irmã Terezinha, que ela possa estar com a gente em outras oportunidades, ela estará, com a oração que Josué nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. E para finalizar, um agradecimento especial a todos aqueles que contribuíram direto e indiretamente para a confecção desse almoço, né? A todos aqueles que doaram aquilo que nós pedimos para o prato, doaram dinheiro para que fosse comprado, aqueles que compraram o convite, né? Porque a casa necessita desse tipo de atividade para a manutenção das suas reuniões, ok? Então, nosso agradecimento sincero a todos, a vocês, o pessoal da equipe, da cozinha, já falei no início, ontem nós saímos daqui, era quase 9 horas da noite, preparando tudo para que hoje de manhã não houvesse atraso, né, que a gente conseguisse a partir de meio-dia começar a servir. Então, um agradecimento especial como dirigente da casa, a todos vocês que contribuíram direto e diretamente para o sucesso do almoço desse domingo. Muita paz a todos, fiquem com Deus.